Queria, antes de mais nada, acredito que tão grave quanto todas as questões e problemas que estamos vivendo com a merenda, é o descaso do Poder Executivo Municipal com os poderes fiscalizadores. É a falta de transparência no trato das informações, é a falta de diálogo quando a gente se propõe simplesmente a colocar todo mundo em volta de uma mesa para fazer um balanço do que está acontecendo e achar caminhos para solucionar os problemas. Me causa espanto. Nós, na Câmara aqui, há muito tempo estamos criticando a falta de diálogo e a ausência de respostas, de ofícios, de requerimentos. E a gente percebe que é uma prática generalizada, seja do CAI, seja de outros conselhos, seja até mesmo do Ministério Público Federal. Todos falando sozinho, todos querendo respostas, todos convivendo somente com perguntas. Eu fico extremamente decepcionado com a falta de representação do Poder Executivo Municipal, mais do que isso, com a retirada de alguns que já estavam aqui presentes. Estão aqui, eles estavam presentes, o cerimonial fez questão até de registrar. A presença deles não seria o bastante, mas já seria o início de uma discussão, e uma discussão que, pela ausência de quem deveria estar aqui, a gente sai com as mesmas perguntas. Mas com algumas considerações importantes a serem feitas. Eu peço licença para discordar cabalmente do vereador Guto, quando parabenizo o prefeito e a secretária de Educação por ter pago só o que foi consumido. Eu acho que isso não é objeto de parabenizar ninguém, só retrata a confusão e o caos na administração. Porque, como bem colocou o Roger, era essa a consideração que eu queria fazer, era essa a resposta que eu queria que hoje do Poder Executivo, porque das duas, uma. Se não existe a tal cláusula do 80%, o Poder Executivo errou por ter contratado uma empresa que já tinha apresentado uma proposta inexequível. Estava claro desde o seu início, se não tivesse os 80%, botou 27 milhões, 5 milhões a menos do que o contrato anterior, estava muito claro a incapacidade de prestar o serviço. E se tem o 80%, que de acordo com o que a gente consegue averiguar das conversas com o CAI, dos posicionamentos colocados aqui, acredito que esse que é o caminho, existia um processo licitatório onde tinha uma cláusula colocando vai se pagar o mínimo de 80%, independente do que for consumido. A empresa colocou, ela viu nessa oportunidade, sendo sabedora de que, historicamente, o pico é 65%, ela falou, eu vou poder abaixar porque eu vou ganhar em cima de 15% aí sem fornecer. E abaixou para 27%. E aí, quando a prefeitura não paga e não cumpre com essa cláusula absurda, mas que ela mesma criou e colocou, a empresa começa para conseguir fôlego financeiro, a colocar menos merenda em pior qualidade. Era tudo isso que a gente queria conversar aqui com o Poder Executivo, para tentar entender, porque às vezes a gente não conseguiu acompanhar o raciocínio. Então eu queria que a prefeitura me explicasse essa cláusula de 80%, qual foi o pensamento, o objetivo dela, o que ela permitiu ou iria permitir de benefício no oferecimento da merenda e na economia, nos cofres públicos. Porque o fato é que a gente vive hoje uma grande crise no fornecimento da merenda e podem esperar. Hoje o Poder Público Municipal, quando essa empresa se retira, porque ela que está se retirando, e o que fica muito claro é que a prefeitura, mesmo vendo tudo acontecendo, não tomou as medidas cabíveis para tirar, porque era sabedora que não estava cumprindo com parte do contrato. E aí, essa empresa que hoje sai, ela sai em condições de acionar a prefeitura na justiça e cobrar esses valores.
Porque quem inventou esses 80% não foi ela. Ela estipulou valores de 27 milhões, baseados no que estava pactuado. Enfim, por isso que a gente lamenta por demais. E outra informação que é preciso se colocar é que, diferente do que foi falado aqui por A ou B, a empresa ficou sim, inclusive foi até objeto de documento protocolado pela empresa, como foi colocado pelo CAI, tentando o reequilíbrio econômico-financeiro. Ela, nesse documento, e aí o temor, fala o temor em relação ao município, de ações judiciais futuras, e a prefeitura venha a ter que desembolsar altas somas, porque ela demonstra não só a questão dos 80%, mas como também o dos meses e meses sem receber. Então, meses e meses sem receber, e quando recebe, recebe somente o medido. E que é o correto se não tivesse amalfadado o artigo dos 80%. Enfim, o importante é que fique como que essa audiência pública, que por mais que não tenhamos aqui representante do governo, tenho certeza, eu me comprometo enquanto mandato, tenho certeza que todos os vereadores aqui da mesma forma, requerimentos vão ser enviados, ofícios serão protocolados em busca dessas respostas. Toda e qualquer resposta encaminhada, a gente se compromete a acionar e também encaminhar a todos os órgãos, seja CAI, seja sindicato, seja Conselho Tutelar, seja Ministério Público Federal, e tentar fazer com que toda a construção desse arcabouço legal que vai dar sustentação ao início de um novo serviço, que toda essa crise vivida na questão da merenda, todos esses erros cometidos, toda essa má gestão, que sirva de exemplo para que novos erros não sejam cometidos e a gente consiga, o quanto antes, oferecer aos nossos alunos da rede municipal o que eles merecem e têm por direito. Agradeço a todos os presentes e estamos encerrando a sessão.